Boa noite, amigos e amigas, estudantes da língua portuguesa. Hoje, então, estamos aqui para falar sobre texto. Estão preparados? Como é geralmente para você interpretar um texto, conseguir perceber as ideias do texto, conseguir perceber ali a opinião do autor? Como é para você? É tranquilo? Hoje nós vamos treinar aqui um pouquinho, perceber alguns detalhes, perceber algumas pegadinhas, algumas dificuldades que ficam ali, mas perceber que é bem mais fácil às vezes do que a gente imagina. Eu sou a professora Suzana Brito e vai ser uma alegria estarmos juntos aqui nessa hora. Nós vamos estar lendo alguns textos aqui, tá bom? Bom, eu separei algumas questões, você pode pegar o seu material aqui na descrição do vídeo, né? Tem lá tudo direitinho como você pode pegar o seu material. E nós vamos ler, né, alguns trechos, alguns eu só separei alguns trechos e outros tem o texto inteiro para a gente ler. Então, a gente vai tentando aqui variar a dinâmica para não ficar muito chata, a gente lendo vários textos, né? Então, vamos prestar atenção naquilo que realmente é essencial para a gente responder as questões, tá bom? Então, TSE Unificado, bem-vindo aí, né? A banca escolhida foi a Sebrasp. E a gente vai já treinando aqui, observando as últimas provas da Sebrasp. Eu peguei algumas provas do ano passado, né? E peguei uma prova também do TRE de Tocantins de 2017, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Olha o texto. O texto é um pouco grande, né? Ó, tá vendo? 2 slides, é um textinho um pouco grande. Vamos direto para a questão, tá? Gente, olha só. Uma técnica que é boa para você interpretar texto é você olhar primeiro o que a questão está pedindo. Você olha primeiro dá uma olhada. Aqui a gente vai ler já as alternativas, é uma maneira de fazer, você já lê as alternativas e depois vai para o texto, né? Mas o principal é você dar uma olhada o que está sendo pedido para você já ir direto no texto procurando o seu olhar, já ir procurando aquilo ali, né? Aquela resposta. Porque, às vezes você lê o texto, você já esqueceu, depois você volta, então assim você vai ganhando tempo, tá? E em questões principalmente de certo ou errado, eu percebi que eles conseguem cobrar todo o texto na questão, né? Então eles vão pegando itens de cada parte do texto, então meio que você precisa mesmo ler o texto. É claro que a gente tem uma questão de tempo, então quanto mais a gente conseguir ganhar tempo, melhor, né? Então, nada vai substituir a leitura do texto, mas às vezes você está com um tempo muito corrido, você precisa fazer uma questão ali em que você não vai ter tempo de ler o texto todo, você vai ler só um trecho do texto, você já vai bater o olho direto onde é que você precisa achar a resposta, né? Mas às vezes dá tempo de você ler o texto com tranquilidade. Então, você vai aliando técnicas para que você consiga responder da melhor maneira, tá bom? Então, nós vamos ler essa questão toda aqui e a gente vai percebendo que algumas coisas já dá pra gente ir eliminando. Então, vamos ver aqui, ó. Então, é com relação às ideias do texto, tá? Não são as ideias que estão na sua cabeça, tem que estar lá no texto, tá? Então, vamos lá. E é a opção correta, né? A discussão sobre o espaço público de comunicação social restringe-se no texto ao contexto político das democracias. Então, a gente já sabe que o texto fala sobre comunicação social, sobre espaço público de comunicação social. Agora, dá uma olhada nisso aqui, ó. Restringe-se, né? Então, quem já faz concurso já sabe que, principalmente Sebrasp, né? Quando você tem uma coisa assim muito taxativa, né? Restringe-se, é só isso, somente, em todas as vezes, né? Geralmente, esse item vai ser falso, né? Por quê? Porque se você olhar para a realidade é complexa. É muito difícil a gente ter uma realidade que é sempre daquele jeito. Sempre assim, todas as vezes, né? Nunca muda. Então, aqui, quando ele fala assim, restringe-se no texto a um contexto, então, a gente já percebe que pode ser que seja falso, tá? Então, a gente já vai colocar aqui como alerta, tá bom? Aí a gente vem para cá, ó. Em países onde a oligarquia opera sob aparência democrática, o debate público é controlado por empresas detentoras de meios de comunicação de massa. Essa aqui parece certa, não parece? Olha, gente, se a gente der uma olhada bem aqui no texto, ó, observa bem aqui, ó, o título do texto, ó.
a era da comunicação de massa e da privatização do espaço público, né? Então, a gente já percebe aqui que esse texto vai falar sobre privatização, né? Sobre empresas privadas controlando o espaço público de comunicação. Olha só se esse item não fala exatamente disso, ó. Em países onde a oligarquia opera sob aparência democrática, o debate público é controlado por empresas detentoras de meios de comunicação de massa. Aqui, ó. Privatização do espaço público. Aqui, se você já estiver naqueles últimos segundos que o fiscal já está cobrando a prova, você já pode até marcar sem ler o texto, que já tem uma chance grande de você acertar, tá bom? Então, vamos lá, aqui, ó. Em grandes democracias, a televisão e o rádio, nessa ordem, são os veículos que mais influenciam o resultado de eleições. Essa aqui também está aparecendo certo. Observe aqui, ó, que é nessa ordem. Ou seja, está dizendo que a televisão influencia mais que o rádio, né? Vamos ver se o texto fala isso. A primeira forma de comunicação social foi o jornal. Gente, será? Pensa. Será que a primeira coisa que existiu no mundo de comunicação social foi o jornal? Né? A imprensa, sei lá, nem sei quando é que surgiu a imprensa, mas assim, já foi 1000 e pouco, 1500, sei lá, 1600, 1400, por aí, né? Isso aí era uma coisa pra gente pesquisar lá no Google, eu acho que até tem no texto. Mas, gente, não dá, né? A primeira forma, então até o jornal ninguém se comunicava socialmente, não dá, né? Então, essa aqui eu já vou colocar alerta. As teorias políticas contemporâneas ignoram o efeito da técnica e da variedade de veículos de comunicação de massa na formação da opinião pública. Ignoram, gente, ó. Ignoram, tá dizendo assim, que nem passa, em nenhum momento as teorias políticas contemporâneas pensam, falam sobre técnica e variedade dos veículos de comunicação. Será que é isso mesmo? E, ó, aqui só fala em uma coisa, ó, o efeito. Eu tô fazendo aqui devagar com vocês, né, gente? Mas isso daqui, na hora da prova, é você ir batendo o olho, já ir observando essas coisas para você já ganhar tempo. Então, aqui, ó, eu já colocaria essas 3 como alerta, meio que já iria excluir essas daqui, já ia batendo, já ia... Na hora de ler o texto, já ia me preocupar em prestar atenção nessas 2 aqui que parecem mais viáveis. Essa daqui, para mim, parece a mais viável. Então, observe que o texto ele vai falar sobre comunicação social, né? Então, o primeiro aqui está dizendo que é só vai falar de política. Vamos ver aqui, ó. A evolução do modo de comunicação social da antiga sociedade do face a face à moderna sociedade de massas fez-se em função do estado da técnica. Aqui já está falando de técnica. Sem a invenção dos caracteres móveis de imprensa no século XV, seria impossível haver jornais. Século XV, ó, gente. 1400 e pouco. De modo semelhante, no século XX, a internet inaugurou a era da comunicação global pela utilização conjugada do telefone e do computador. Gente, até agora não falou de política, né? Então a gente já vê que o item A é falso mesmo, né? As vias de comunicação evoluíram no sentido de uma conjugação de veículos e técnicas para criar uma rede complexa e global que congrega desde empresas de produção da comunicação, imprensa, televisão, etc., até a indústria da informática. As consequências dessa estupenda, ó, olha essa palavra aqui, ó, transformação técnico-econômica não foram ainda assimiladas pela teoria política. Lembra que o item E lá fala que a teoria política ignora o efeito da técnica e da variedade na comunicação social? Veja que aqui, gente, a gente está falando de grandeza. Então, observe, gente. Num texto, isso daí a gente precisa perceber muito bem, né? Existe uma gradação de significados. Então, o texto ele fala de uma gradação e a gente já coloca radical. Isso aí a gente vê muito na internet, nas discussões das redes sociais, né? Que as pessoas têm uma certa dificuldade de interpretação de texto. Então, a gente vê aqui que ele fala de várias consequências e que a teoria política não conseguiu ainda assimilar essa grandeza de consequências. Ainda não é possível prever e conseguir perceber a quantidade, até onde vão as consequências relacionadas à grande técnica e variedade da comunicação social hoje em dia. E lá no item ele fala assim, ó, que a teoria política ignora completamente, né, o efeito, como se fosse um efeito só que a comunicação tivesse, e fosse ignorado completamente pela teoria política. Então, a gente vê que o item é falso, por uma questão de gradação de significado, né? Então, vamos lá.
A vida política, como todas as demais formas de relacionamento, aqui que vai começar a falar de política, né? Todas as demais formas de relacionamento social pressupõem a organização de um espaço próprio de comunicação. No regime democrático, esse espaço é necessariamente público porque o poder político supremo pertence ao povo. Na realidade, porém, a organização do espaço público de comunicação, não só em matéria política, como também econômica, cultural e religiosa, faz-se hoje com o alheamento do povo. Ou seja, o povo está fora, né? Então, está falando aqui que o povo fica de longe, alheamento do povo. Assim, enquanto nos regimes autocráticos a comunicação social constitui monopólio dos governantes. Então, veja aqui, ó. Regimes autocráticos são os ditatoriais, né? A comunicação social constitui monopólio dos governantes. Os governantes detêm o poder da comunicação social. Observem que aqui não fala de comércio, que é o que a gente vai ver na outra questão, tá? Quando fala aqui de monopólio, não está falando de monopólio de comércio, não está falando. Vamos lá. Nos países geralmente considerados democráticos, olha aqui, ó. Nos países geralmente considerados democráticos, não é em grandes democracias. O espaço de comunicação social deixa de ser público para tornar-se, em sua maior parte, objeto de oligopólio da classe empresarial. Aqui, sim, está se falando de comércio, né? A classe empresarial dominando o espaço público. Agora aqui, gente, é que está a resposta, ó, bem claramente, né? Se você, como você vê aqui, ó, a gente já vai atrás dessa letra B, não é? Aqui, ó, é sobre o debate público. Se você for passando o olho assim rapidamente, você já vai vir aqui direto, ó, o verdadeiro espaço público de deliberação política, que é o debate político, né? Passou a ser aquele oferecido pelos veículos de comunicação de massa. Aqui, ó, se você fosse só passando o olho rapidamente, chegava aqui, você já ia saber a resposta, né? Nos países em que vigora claramente o regime oligárquico sob aparências democráticas, ou seja, aqui, ó, a oligarquia opera sob aparência democrática, ele falou com outras palavras, né? A exploração dos mais importantes órgãos de comunicação é feita por grupos empresariais privados, né? Nesses países, quais países? Em que é uma oligarquia, mas que tem aparências democráticas, ou seja, não são grandes democracias. Então, a gente já vê que o item C é falso. Não é em grandes democracias, é naqueles países lá que são oligarquias com aparências democráticas. O desenrolar das eleições mais importantes faz-se sempre sob a influência decisiva da propaganda veiculada pela grande imprensa, pelo rádio e, sobretudo, pela televisão. Realmente, ele coloca a televisão como mais importante, né? Mas ele não falou da grande imprensa, como, por exemplo, a imprensa impressa, né? Então, ficou a letra B mesmo, né? Então, a gente já tinha chegado à conclusão de que seria a B por uma simples leitura da questão, antes de ler o texto, né? Daria para a gente já ter ido... Aqui eu quis ler esse texto, já que é uma live de texto, né? Apesar de eu estar lendo rapidão, porque a gente está aqui com tempo corrido, né? A gente tem várias questões. E lá na prova você também não tem tempo de ficar lendo, né? O ideal é que você consiga ler com o maior cuidado possível. Porém, a gente sabe que o tempo de prova é um tempo restrito, né? Então, a gente vai o quê? Tentar achar maneiras de achar essa resposta o mais rápido possível. Então, uma estratégia que eu falo para você é dar uma olhada, nem que seja rapidinho assim na questão, para já ver o que está sendo pedido. Você já vai para o texto com aquele olhar clínico, procurando exatamente onde está no texto, né? Aquela resposta, tá bom? Então, vamos lá. Questão 2. Com relação, agora, veja, são os aspectos linguísticos do texto, assinale a opção correta. Então, aqui não vai ser só uma questão de interpretação de texto, mas nós vamos focar aqui em questões mais relacionadas à semântica e à finalidade do texto, né? A subjetividade do autor na hora de escrever o texto, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Os termos monopólio e oligopólio podem ser considerados sinônimos no texto, pois têm o mesmo sentido. Comércio, a gente viu que monopólio não está sendo utilizado no sentido de comércio, já está errado. É o Estado detendo o poder da comunicação num país ditatorial, tá?
Na linha 18, o deslocamento do vocábulo claramente para pós-regime manteria o sentido original do texto. Vamos ver aqui, ó. Peraí, gente, já tô achando. Bem aqui, ó. Nos países, tá bem aqui, ó. Nos países em que vigora claramente o regime oligárquico sob aparências democráticas. Se eu pegar esse claramente e colocar bem aqui... Gente, quando você tem essa mudança de ordem na frase do advérbio, principalmente esse advérbio terminado em mente, muito provavelmente não vai manter o sentido, tá? Mas lá, dá uma olhada na frase. Mas muito provavelmente não vai manter o sentido. Quando você fala vigora claramente, esse claramente está se referindo a vigorar, né? Vigora claramente. Quando você coloca aqui claramente, fica assim, ó, o regime claramente oligárquico, agora vai estar se referindo a regime. E ele não é um regime claramente oligárquico, já que ele está sob aparências democráticas, né? Até parece democrático, mas se você olhar com mais atenção, você vai ver que é oligárquico. Então, esse item já está falso. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui é de vírgula, não vamos falar disso aqui agora. Agora aqui, ó. Mas aqui, essa daqui, por que tá errado? 2 pontos aqui estaria separando a oração subordinada adjetiva restritiva, ou explicativa. E, geralmente, a gente vai separar com o quê? Com vírgula, não é com 2 pontos. Então, aqui fica errado. Os vocábulos ainda e enquanto exprimem tempo decorrido. Veja que o enquanto não exprime tempo decorrido. Exprime o quê? Ao mesmo tempo. Enquanto uma coisa acontece, outra está acontecendo. Então, esse item está falso. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Os adjetivos estupendo e imperioso são marcas de subjetividade no texto. É essa mesma resposta, tá bom? Vamos ver lá no texto? Olha aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó. As consequências dessa estupenda transformação. Você tá vendo que é a opinião do autor, né? A transformação foi estupenda. Ele não precisava falar isso. Então, é uma marca de subjetividade no texto. E isso é muito importante da gente perceber na hora de ler um texto. São as marcas de subjetividade. Uma grande porcentagem dos leitores no Brasil não sabem identificar quando é opinião e quando é fato. A opinião, ela é uma das maneiras de você perceber quando é opinião é por essas marcas de subjetividade. Então, se ele fala estupenda, é porque ele diz que é boa, né? Mais pra frente, ele fala aqui, ó, no finalzinho do texto, ele fala, é imperioso que se retome o debate autêntico. Isso aqui é a opinião dele, é impreterível. Então, ele tá falando assim, ó, eu acho que hoje a gente tem que começar retomar esse debate autêntico sobre liberdade e a capacidade dos cidadãos de estarem no debate público, tá? E aí, gente? Socorro! Como é que vocês estão? Respirem. Tranquilo, né? Eu achei tranquilo até agora. O que vocês acharam? Eles colocaram umas palavras difíceis, monopólio, oligopólio, oligarquia, pra gente ficar meio assustado, mas... Nós somos a galera dos portugógicos, a gente não se assusta aqui facilmente, não. Não é isso, gente? Então, vamos lá. Outra questão do mesmo texto, ó. Nesse texto, isso aqui é meio assustador, né, gente? CG2A1AAA, parece nome de doença, né? O vocábulo conjugação está empregado com o sentido de... Gente, lá no texto, ele vai falar assim, ó. Bem aqui, ó. As vias de comunicação evoluíram no sentido de uma conjugação de veículos e técnicas. Ou seja, união de veículos e técnicas, conjugação. Esse com já traz essa ideia de união, né? Então, conjugação está no sentido de conjuração? Não. Seleção? Não. Segregação? Segregação é separação, então não é combinação, né? Combinação. Consolidação, não, combinação. Então, eu percebo que também muito cai sobre significado das palavras, né? Então, é importante que você vá aumentando o seu vocabulário. Ler mais, né? Gasta um tempo aí, tira um tempinho das redes sociais para você ler um livro, para você ler textos mais densos, com vocabulário diferente daquele com o qual você está acostumado, né?
Por quê? Porque isso vai aumentando o seu vocabulário e na hora da prova isso ajuda muito. E perceber também ali a raiz das palavras, né? Então, esse com já traz essa ideia de unidade, de união, né? Conjunção, que une duas orações, por exemplo, né? Então, fiquem atentos a isso daí. Texto 2. O texto 2, gente, vocês estão vendo aqui, ó, que eu cortei, né? Porque senão a gente ia ficar aqui a live só lendo o texto, né? Então, eu peguei os trechos principais que estão relacionados com os itens, tá? Então, vamos lá já para a leitura dos itens. A respeito das ideias e dos sentidos do texto, assinale a opção correta. Vamos lá. Nas sociedades tribais, chefes militares adquiriam poder político vitalício, para sempre, por meio do voto. Ou seja, alguém votava neles e para sempre eles eram eleitos. Vamos ver lá no texto. Remonta a origem do voto aos tempos mais remotos. Então, aqui, o texto fala sobre a origem do voto, né? Sobre um histórico do voto. A escolha de chefes militares das comunidades primitivas por meio da aclamação dos guerreiros. Então, aqui, ó, chefes das comunidades primitivas. Então, os únicos eleitores. Com o tempo, esses chefes tornavam-se governantes também em época de paz. Gente... Então, primitivos, tribais, eles colocaram como sinônimos, né? Agora me diga, o fato de que eles eram eleitos em época de guerra e acabavam ficando com o poder em época de paz, quer dizer que era vitalício? Não, né? Época de guerra, época de paz, mas não quer dizer que é para sempre, o resto da sua vida, né? Então tá errado, tá? Então, vamos lá. Na Idade Média, as eleições foram adotadas por monarquias, impérios e repúblicas. Idade Média, gente, acabou mais ou menos ali no século XV, se eu não me engano, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Mas não é necessário você saber disso, mas seria bom, já que já ajudaria, né? Mas vamos ver aqui, ó. No início da Idade Média, as monarquias, estamos aqui, ó, nesse parágrafo, bem aqui, ó. No início da Idade Média, então você já vai passando o olho aqui e achou Idade Média, né? As monarquias germânicas, então, monarquias está certo, continuaram sendo teoricamente e por vezes praticamente eletivas, como a monarquia visigótica. Pois é, né? Eu nunca imaginei monarquia com eleições, mas ó, tinha, né? No entanto, foi sobretudo no âmbito da igreja que se utilizaram as eleições, embora com o eleitorado restrito. Eleitos também era o imperador, então império também está certo. Então lá no item fala de monarquias e impérios, né? Alemão e certos governantes italianos. E ainda que na Inglaterra o parlamento, veja, parlamento não necessariamente tem a ver com república, né? Existe a monarquia parlamentarista. Tenha se instaurado no século XVIII, somente mais tarde, com a influência da Revolução Francesa, as eleições parlamentares começaram a ser regulamentadas. Revolução Francesa... século XVIII, já não é mais Idade Média, né? Então, até aqui falava sobre Idade Média. Não falou de república, até aqui, né? Falou de monarquias e impérios, o que torna o item falso. Bem aqui, ó. Repúblicas. Na verdade, né, a maioria das repúblicas começaram a partir da Revolução Francesa mesmo, né? C. As repúblicas modernas, né? A igreja e o parlamento inglês foram as instituições medievais que menos se serviram do voto. Eu até coloquei aqui bem em negrito, ó, tá bem aqui, ó. Então você tá lendo, você tá passando o olho aqui no texto, agora a gente vai procurar sobre igreja, né? Tá bem aqui, ó, igreja. Foi sobretudo no âmbito da igreja que se utilizaram as eleições, ou seja, principalmente a igreja foi quem utilizou as eleições, então o item está falso. Quando diz que a igreja foi a que menos se serviu do voto. O parlamento inglês até que está certo, mas a igreja não. A organização de sistemas eleitorais é um fenômeno tardio na história do voto. Parece certo, né? Vamos ver aqui, ó. Ele fala bem aqui, ó. Quer dizer, apesar de, aqui já é uma marca subjetiva do autor, né? Ó. Apesar de o uso do voto ser ancestral, ou seja, a organização do sistema eleitoral tem origem no século XVII. Então, gente, aqui ó, tá falando de 594 AC já tinha voto, né? E isso daqui já era tardio, ó. 594 a.C. já era tardio. Então, o voto é muito ancestral. Só que
Contrariamente a ele ser muito ancestral, a organização do sistema eleitoral tem origem no século XVII. Então, a gente percebe que com uma coisa antes de 594 AC, o século XVII, que é 1600 e alguma coisa, é realmente muito tardio, né? Se você for levar em consideração. Então, a gente percebe que a opinião do autor é essa, né? Que foi tardio a organização de sistemas eleitorais na história do voto, tá? Então, ele trouxe todo um histórico para mostrar que já tinha voto há tanto tempo e só foram ser organizados os sistemas eleitorais no século XVII. Então, aqui a gente já sabe que está certo. Vamos ver a última. Gente, mesmo que você ache que uma está certa, dá pelo menos uma olhada nas outras, tá? Que às vezes você não conseguiu perceber algum detalhe, tá bom? Para entender a origem do voto, é preciso considerar tanto fatos históricos conhecidos, como a Revolução Francesa, quanto a interpretação de lendas, como a das reformas políticas de Licurgo e Solon na Grécia. Vamos para o texto aqui. Gente, olha bem aqui, ó. Bem aqui, ele fala sobre... Aqui, ó, bem aqui, ó. Na Grécia, a primeira legislação eleitoral é atribuída pela tradição ao lendário Licurgo e a Solon. Essa preposição bem aqui, ó, faz uma barreira que faz com que lendário não esteja se referindo a Solon. Ó, é atribuída ao lendário Licurgo e a Solon. Então, gente, veja bem. Lendário pode ter dois sentidos. O sentido original da palavra lendário é relacionado a lendas, né? Ou seja, algo que não existe, fictício, que só está na lenda. Outro sentido que a gente usa, que é um sentido mais figurado, é fabuloso, fantástico, é tão incrível que parece uma lenda, né? Então, o lendário jogador de futebol, ele existiu, só que ele era bom demais. Então, aqui, né, se você não sabe quem é Licurgo, pode ter esses dois sentidos, né? A gente fica nessa dúvida. Mas observem que a questão aqui, o que está se referindo, é que lendário está se referindo só a Licurgo e não a Solon, né? O Solon foi quem fez as reformas políticas, tá? Aí eu fui fazer uma pesquisa, né, e vi que realmente o Licurgo, há uma discussão se ele realmente existiu. Então, lendário aqui pode estar nesse sentido mesmo, de lenda, tá? Então, vamos lá, aqui, ó. O Solon, agora a gente vai ver aqui que a concordância verbal vai nos ajudar na interpretação. Fala bem aqui, ó. Anistiou, tá no singular. Beleza? Anistiou está no singular. Então, quem foi que anistiou as dívidas dos camponeses, diminuiu os poderes da aristocracia, reestruturou as instituições políticas, deu direito ao voto aos trabalhadores? Foi o Solon. Então, o Solon não é lendário, o Solon existiu e foi ele que fez essas reformas todas. Vamos ver aqui, ó. Quanto à interpretação de lendas, como a das reformas políticas de Licurgo e Solon. Então, colocou o Licurgo e o Solon como lendários, ou seja, são lendas, e os dois fizeram a reforma política. E não foi só um. Um é o lendário, que é o Licurgo, e o outro fez as reformas políticas, que é o Solon. Então, a resposta é a letra D. Legal, né, pessoal? Então, vamos lá. Próximo aqui. Agora, esse aqui, gente, eu escolhi justamente por causa dessa palavra somente aqui, ó. Vamos lá. O texto era grande, né? Aqui nessa questão eu já fui direto no texto. Eu li o texto todo, tá, aquela, né? Rapidinho foi para as questões. Aí vamos lá. A questão fala assim, ó. De acordo com as ideias veiculadas no texto, nos Estados democráticos, os partidos políticos. Então, o texto quer falar sobre os partidos políticos, tá bom? Foram criados para reunir os indivíduos eleitos pelo povo por voto direto. Gente, o partido político, ele só reúne pessoas eleitas? Não, né? Tem um monte de gente filiada no partido. Alguns são eleitos, ou que são bem poucos, né, com relação ao partido. Tá errado. Passaram a ser mais bem aceitos quando os países publicaram suas primeiras constituições federais. Essa aqui parece certa, né?
atuam somente em sistemas indiretos ou representativos. Quando chegou aqui no somente, eu já excluí, né? Excluí, falei, não, isso aqui não deve ser. Aí vim para cá. Foram criados porque indivíduos isolados não devem atuar em órgãos públicos. Gente, vocês vão passar no concurso e vocês serão indivíduos isolados atuando em órgãos públicos. E o que tem a ver o partido político com isso? Não tem nada a ver, né? Então, não é. Devem fiscalizar a atuação de funcionários do governo. Vocês já viram partido político fiscalizando a atuação de funcionários do governo? Tá bem geral aqui, imagina, você vai ser um servidor lá do governo, vai um partido político lá fiscalizar a sua atuação? Não é, não tem muito a ver, né? Assim, não é bem aquilo que você pensa sobre partido político. Então, aí sobrou a B, só que a B lá no texto fala assim, que as constituições nem... Como é que fala aqui no texto? Deixa eu só pegar aqui que eu copiei, que eu não coloquei para vocês. Assim, ó, tá bem assim, ó. Em seu início, não tinham sequer o respaldo da Constituição, estava lá no texto. Em seu início, não tinha o respaldo da Constituição, então esse item era falso. Aí, gente, eu fiquei, uai, não tem nenhum item verdadeiro. Eu tive que voltar no texto. Voltei no texto. Só que, graças a Deus, está bem lá no início do texto, né? Assim que eu bati o olho no início do texto, eu já descobri onde é que estava lá a armadilha, né? Por quê? O texto... grandão, quando você terminou no final do texto, você já até esqueceu o que estava lá em cima, que tinha um somente bem no início do texto. Então, gente, não dá pra gente dar uma dica assim que vai valer para todos os casos. Quando tem um somente, sempre, em todos os casos, nunca, jamais, né, essas coisas muito radicais, tem cara de falso. Mas veja que não é sempre, porque lá no texto tá bem claro, bem aqui, ó, bem no início do texto tá lá assim, ó. Aqui é só o primeiro parágrafo do texto, tá? Somente em um sistema de democracia indireta ou representativa existem partidos políticos, que é o item C, bem aqui, ó, gente. Atuam somente em sistemas indiretos ou representativos. Por isso, gente, você tem que ir aliando técnicas, né? Essa é de primeiro dar uma passada na questão para ver o que está perguntando. Depois você ir lendo, já observando o que parece meio absurdo, já excluindo, né? E no texto, sempre é bom voltar no texto para você ter certeza que realmente aquilo está lá no texto. Aquele ponto lá onde você já vai procurar o ponto do item, né? Para focar na resposta. Aqui, por exemplo, ó, se você já vier direto na questão, ele vai perguntar assim, ó. De acordo com o texto, o processo de permineralização celular pode ser compreendido como a permineralização celular. Então, você está fazendo uma prova, deixa eu ver aqui qual é o... Você está fazendo uma prova, né? Se eu não me engano, qual era o concurso aqui? Era do... Rapidinho, gente. Você está fazendo uma prova... Acho que é do TCDE. TC... É um Tribunal de Contas. Eu tinha anotado aqui. Não, do TRE. Você está fazendo uma prova do TRE, aí vem perguntar sobre... permineralização celular. Prova do TRE. Você vai ser analista. Permineralização celular. Você estudou sobre isso. Mas a gente vai lá para o texto. E você vai perceber que... você vai passando o olho aqui. Tá bem aqui, ó. Permineralização celular. Né? Então, é nesse parágrafo aqui que está explicando sobre permineralização celular. Dá uma olhada que o início do parágrafo fala sobre fósseis, né? Se a gente for no texto, o texto fala assim, ó, o Tocantins dá abrigo à mais completa floresta fossilizada do mundo, que viveu no período Permiano em uma época anterior à dos dinossauros. Gente, época anterior à dos dinossauros. Então, a gente até não pode ter muita assim, ciência do que é fóssil, né? Às vezes você não sabe o que é fóssil, mas a gente já ouviu muito falar, né? O fóssil do dinossauro, né?
Então, foi descoberto um fóssil de dinossauro. É uma coisa que não está viva mais, né? É uma coisa morta. Então, é necessário prestar atenção nessa palavra fóssil, porque a gente fica aqui, floresta, 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 floresta. Essa ideia de floresta abre um campo semântico para a gente de algo vivo, de planta, vegetação, floresta, né? Mas aqui a gente está falando de fósseis, algo morto, tá? Que viveu antes dos dinossauros. Então, isso é muito importante. Professora, eu tô percebendo isso. Aqui agora, que a gente está fazendo tranquilo, você está sentadinho no seu sofá, bebendo uma aguinha, tomando um café, né? Agora, lá na hora da prova, você está naquela agonia, né? Então, às vezes, alguns detalhes passam despercebidos. Então, observe aí que está falando o quê? Fóssil, coisa morta. Então, vamos lá. No final desse período, o planeta assistiu à maior extinção em massa da fauna e da flora de sua existência. Os fósseis da floresta foram preservados graças à presença de sílica no ambiente. Você sabe o que é sílica? Eu também não tenho muita noção, não. Agora, olha essa palavra aqui que é importante, ó, que se infiltrou nas plantas e conservou seus formatos por meio do processo de permineralização celular. A infiltração e impregnação de sílica nas células e nos espaços intercelulares formaram, ou seja, criaram uma matriz inorgânica. Inorgânica, não orgânica, ou seja, não é vivo, tá bom? Então, a chave aqui para a gente responder essa questão está em duas ideias. Primeiro, é a infiltração de uma substância na planta, lá dentro, né? E a outra é que é algo morto, não é vivo. Então, olha só. Conservação de causa desconhecida dos formatos da vegetação. Vegetação traz uma ideia de algo vivo, não é? Introdução de elementos vivos resistentes em folhas e caules de plantas a fim de preservá-las da extinção. Elas já foram extintas, foi antes dos dinossauros. Infiltração, tá certo, né? Na matriz das plantas de minerais aptos a mantê-las vivas. Aí olha só aqui, ó. Permineralização, né? Esse item fala de minerais, então você já fica, é essa mesmo, né? Infiltração de mineral na planta para manter viva a despeito das condições climáticas. Bem aqui no final fala de extinção de fauna e flora, já traz essa ideia para você de condição climática adversa e tal, e você já acha que é essa mesmo. Tá, marca. Mas não é, né? Porque não é para manter viva, porque são fósseis, tá morto. Sustentação da estrutura da vegetação por meio da formação de uma camada de sílica na superfície das plantas. Então, veja aqui, ó, vegetação, que dá a ideia de coisa viva. Superfície, não é na superfície. Mas eu li lá no texto a palavra sílica, é isso mesmo? Não, não é na superfície. É infiltração, é dentro, não é na superfície. Então, vamos aqui. Penetração. Penetração tem a ver com infiltração, né? Dentro. Na composição celular das plantas de elemento capaz de formar uma estrutura interior inorgânica, achamos a nossa resposta. Inorgânica, não viva, né? E aqui ele fala, ó, formam uma matriz inorgânica que sustentou os tecidos das plantas, preservando-as. Joia demais, né? Eu gostei dessa questão aqui, eu achei ela bem interessante. E aqui, gente, uma questão bem facinha de referenciação, né? Que aqui está perguntando sobre o pronome os, né? É uma questão gramatical, mas que tem bastante a ver com o texto, né? Então, olha aqui, ó. Fala bem aqui, ó. Tá muito fácil, ó. Que sustentou os tecidos das plantas preservando-os. Esse os se refere a quem? A tecidos das plantas. Para não repetir preservando os tecidos das plantas, foi colocado esse os bem aqui, ó. Então, a resposta é tecidos e plantas? Não, tá errado, né? A letra C aqui, ó, está errada. A resposta é a letra B, os tecidos das plantas. Joia, galera! Respirem aí. Vamos respirar. Ai, meu Deus, não aguento mais ler, né? É assim que você tá na prova, né? Na prova é assim. Deixa eu comer uma barrinha de cereal, um chocolate. Não aguento mais ler, é muito texto. Mas a gente vê aí que é só indo mais, assim, com tranquilidade, com calma, sem muito afobamento, e a gente acaba achando a resposta, né? Então, vamos lá.
Ao contrário do que... Aqui já é item, tá, gente? Não é de marcar correta, tá bom? Então, o item aqui, ó, infere-se do texto que a informação de que os motivos de hilaridade mudaram com o tempo é equivocada, né? Aí a gente vai ver, por que eu coloquei isso aqui? Porque ela faz uma coisa, uma variedade, assim, ela varia a questão do que é certo do que é errado, né? A informação falsa com verdadeira, negativa com positiva, vai invertendo os polos do que é negativo com positivo. Então, a gente tem que estar atentos para prestar atenção onde está a resposta. Então, aqui eu só copiei o trechozinho do texto que fala sobre isso. Aqui, ó. Ao contrário do que sempre se escuta. Então, há uma informação que sempre é ouvida. Aqui, ó, informação. Os motivos de hilaridade quase não mudaram. Ele está afirmando que os motivos de você achar algo engraçado quase não mudaram. Só que isso aqui é o contrário da afirmação que sempre se escuta. Então, o que é que a gente sempre escuta? Que os motivos de hilaridade mudaram. Tá vendo que tá certo? Vocês estão vendo que é aquilo que era negativo, ele transformou em positivo, que era positivo, ele transformou em negativo. E aí a gente fica aqui meio perdido, né? Com o tempo é equivocada. Por que é equivocada? Porque o autor está afirmando que não mudou. Você está vendo que aqui no texto ele não fala que é equivocado, mas o próprio fato de ele dizer que há uma informação que circula entre as pessoas e aí ele afirmar o contrário daquilo, ele está dizendo que a informação que as pessoas falam é equivocada. Vocês conseguem entender isso? Então, você fala assim, ó, ao contrário do que dizem os flamenguistas, o São Paulo é o melhor time do Brasil. Oh, já tenho apoio aqui no estúdio, né? Então, gente, eu estou afirmando, né, que... Vejam que eu não falei em nenhum momento que os flamenguistas estão equivocados, eu não falei. Mas quando eu afirmo o contrário do que os flamenguistas dizem, eu já estou dizendo que eles estão equivocados. Tá entendendo? Então, o item está certo. Então, prestem atenção nessa coisa, daquilo que é não num lugar, aí ele transforma em positivo no outro, aí coloca uma palavra que tem uma ideia negativa. Então, ele vai invertendo os polos do positivo e negativo para te confundir, tá bom? O que vocês acharam dessa? Molezinha, tranquilo. Vocês percebem aqui que o examinador teve a intenção de te pegar. Ele conseguiu ou não? Você caiu na armadilha ou passou nessa? Então, vamos lá. Aqui, ó, Conselho Nacional do Ministério Público do ano passado. Analista, hein? Então, vamos lá. Você que quer ser analista. Com base nos sentidos veiculados no texto, julgue os seguintes itens. Então, era de julgar, tá bom? Então, vamos lá. Esses de julgar, assim, que é a questão é toda de interpretação de texto, muito provavelmente vai estar falando do texto inteiro. Mas aqui eu só peguei um trecho do texto, que é onde está a maioria dos itens, tá? Conforme exposto no texto, compete ao Estado fixar critérios rígidos que definam o pertencimento de uma pessoa a grupos étnico-raciais. Vocês já estão percebendo que está com cara de falsa? Critérios rígidos, né? Então, vamos lá. O texto fala sobre quilombolas, tá? Aí fala aqui, ó. A previsão de autodefinição é de suma relevância, porquanto, gente, isso aqui também, ó, o CESP adora. E as bancas em geral, né? Porquanto é a mesma coisa que porquê, não se esqueça, né? Porque parte do pressuposto de que não cabe ao poder público, nem a nenhum pesquisador, imputar identidades sociais. Então, o poder público nem deve imputar identidades sociais, quanto mais criar critérios rígidos, né? Isso está errado. Depreende-se da leitura do texto que seus autores apoiam a adoção da autodefinição como critério de caracterização dos povos e comunidades tradicionais. O que a gente vai procurar no texto? O autor falando assim, ó, eu apoio a adoção da autodefinição. Não é isso que a gente vai procurar? O autor falando isso? Ah, eu apoio. Aí uma hashtag, autodefinição já. É assim que a gente vai encontrar no texto? Não, né? São as marcas de subjetividade, que está bem aqui, ó. A previsão de autodefinição é de suma relevância. Então, com isso daqui, os autores estão dizendo, somos a favor da autodefinição. Então, esse item está verdadeiro, ok? Verdadeiro esse. Agora vamos aqui, ó.
C. Da leitura do texto, conclui-se que o decreto número 6.040/2007 trata de comunidades que mantêm inalteradas suas tradições socioculturais. Então, vamos lá. Isso aqui, gente, já é, se eu não me engano, o último parágrafo do texto, tá? Então, você vai passando aqui rapidão e vai encontrar aqui, ó, 6.040/2007, tá assim. Que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, definindo-os como grupos culturalmente diferenciados. Está falando que nunca tenha tido nenhum tipo de alteração na sua cultura? Não, que eles sejam diferenciados hoje. Que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Quer dizer que ele não pode ter mudado nada na sua tradição? Não. Então, veja, como parece que esse item é verdadeiro, mas ele é falso. Tá? Não necessariamente ele não pode ter alterado nada as suas tradições socioculturais. Eles mantêm as suas tradições socioculturais, mas pode ser que alguma tenha sido alterada com o tempo, né? Então, esse inalteradas faz com que o item esteja falso, tá? E o último, então, a gente já viu aqui, ó, o primeiro falso, o segundo verdadeiro e o terceiro falso. O quarto, gente, eu não coloquei para vocês o trecho que traz isso aqui bem claramente, tá? Mas aqui, só por esse trecho, você já dá para você deduzir, né? Fala assim, ó. Pelos argumentos apresentados no texto, entende-se que o requisito de permanência no território para a caracterização das comunidades remanescentes de quilombos fere o pressuposto que respalda a adoção de critérios de autodefinição dessas comunidades. Então, se o critério é autodefinição, não deve ser obrigatório que eu tenha permanecido no meu território, né? Ou o critério é autodefinição, ou o critério é que obrigatoriamente eu tenha permanecido no território. E se eu tivesse sido expulso do meu território, não é? Então, lá no início do texto tem um trecho que eles falam bem claramente isso, né? Que houve uma lei que revogou a lei anterior, retirou a obrigação de permanência no território para ser definido como quilombola e tudo, mas aqui, por isso daqui já dá pra gente deduzir que o item é verdadeiro, tá bom? Vamos agora para a nossa prova de oficial bombeiro militar combatente, tá bom? Já estamos chegando ao fim. Ah, não, é tão bom, né? Analisar textos, interpretar textos, a gente vai se divertindo, né? E a gente chegou aqui, gente, a um texto de Machado de Assis. Olha só, pérola da literatura brasileira, um texto narrativo, que não é tão comum, né? A gente vê nas provas texto narrativo, mas aqui a gente tem, por isso que eu trouxe para a gente dar uma lida aqui. Era um sábado de abril, B chegara àquele porto, não quis falar o nome do B, né? E descer a terra. Olha aqui, gente, uma questãozinha de crase, ó. Quando terra está em oposição a mar, não tem crase, né? Então, a gente está vendo aqui que é um viajante que chegou ao porto e desceu a terra. Deu alguns passeios. Ao dobrar uma esquina, viu certo movimento no fim da outra rua e picou o passo a descobrir o que era. Era um incêndio no segundo andar de uma casa. Polícia, autoridades, bombas iam começar o seu ofício. B viu episódios interessantes que esqueceu logo. Tal foi o grito de angústia e terror saído da boca de um homem que estava ao pé dele. Não teve tempo nem língua em que perguntassem ao desconhecido o que era. É sobre isso a questão aqui, ó. Não teve tempo nem língua em que perguntasse ao desconhecido o que era, segundo o período do terceiro parágrafo, infere-se que a forma como o termo língua está empregado está relacionada ao fato de o personagem principal. Então, ele quer saber qual o sentido de língua nesse trecho. Então, vamos lá. Ali no meio do fumo, ou seja, da fumaça, que rompia por uma das janelas, destacava-se do clarão ao fundo a figura de uma mulher. A mulher parecia hesitar entre a morte pelo fogo e a morte pela queda. A alma generosa do oficial não se conteve, rompeu a multidão e enfiou pelo corredor. Então, tem o resto aí que a gente não vai ler aqui agora, tá? Ter outros tipos de habilidades que dispensavam a necessidade de se comunicar na situação descrita no texto. Então, olha só, gente.
Tá dizendo aqui que o personagem não teve nem tempo, nem língua para conversar. O que ele fez? Ele se enfiou no corredor e foi salvar a mulher lá do incêndio, né? Então, o que quer dizer isso? Ele não teve língua ali, naquele momento. É um viajante, lembra? Então, provavelmente, ele parou num lugar cujo idioma ele não conhece, não é isso? E aí, então, vamos lá. O primeiro item diz que dispensava a necessidade de se comunicar. Não está falando que ele usou outro tipo de habilidade para se comunicar, né? Gestos, desenhos, não. Sentiu-se incomodado por ter de se comunicar com o desconhecido. Tipo assim, ele não tinha língua porque assim, ele... eu não quero falar com esse desconhecido. Sai daqui, ralé. Não, não foi isso, né? Ter superado o fato de que não sabia se comunicar. Tipo assim, não, eu não sei me comunicar mesmo, tá tudo tranquilo. Vou ficar aqui de boa. Ter sido indiferente ao fato de não dominar plenamente a língua da região. A mesma coisa, ele, quero nem saber, não sei mesmo a linguagem, o idioma dessa região, para mim tá tudo tranquilo. Ter sido impelido ao resgate da vítima, dada a situação, e não saber se comunicar no idioma local. É exatamente essa, né? Gente, a gente vai ver no decorrer do texto que depois ele descobre que não é uma mulher, é um manequim, né? Talvez se ele tivesse tido um idioma lá naquele momento, ele teria perguntado e o cara teria falado, não, é um manequim, né? Mas ele não sabia o idioma, viu lá a mulher e ele falou, não, vou ter que salvar. Saiu correndo, entrou, subiu, quando chegou lá era um manequim, né? Aí junta tudo, né? Medo de não conseguir descer, frustração, vergonha, né? Mas deu tudo certo, ele conseguiu descer, se salvou e etc. E aqui, gente, a nossa última questão, fácil demais, pra gente já sair com aquela, que alegria, como foi fácil, né? Classifica-se quanto à tipologia como narrativo, dissertativo informativo, dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, descritivo, ele é o quê, gente? Narrativo, né? Não tem um narrador contando uma história? Aqui a gente já percebe, era um sábado de abril, né? Tem um narrador contando uma história, tem personagens, tem tempo, né? Tem espaço, tudo isso são elementos da narrativa. E é isso aí, gente. Fizemos aqui 11 questões, observamos bem tranquilamente alguns aspectos que a gente precisa estar atento na hora de fazer a nossa prova, tá bom? Como é que foi para vocês? Vocês acharam tranquilos? Tranquilo aqui? Comenta aqui o que vocês acharam, né? Curte esse vídeo. Segue a gente lá no perfil dos Portugógicos, lá no Instagram. E entre em contato com a gente para falar o que vocês, como é que vocês estão indo aí nos estudos, etc, tá bom? Eu espero que vocês possam ir cada vez melhor aí nos estudos de vocês, que vocês possam avançar e irem descobrindo maneiras e técnicas, até o seu próprio jeitinho de ir interpretando o texto de maneira mais rápida, né? Então, quanto mais você vai treinando, mais essas coisas vão ficando claras e óbvias para você. Então, você já vai conseguindo com mais rapidez interpretar um texto, responder as questões, tá bom? E que o sucesso vai bater na sua porta rapidamente, viu? Tá bom? Então, tchau, boa noite!